E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui com a carteira da Bruna Lavínia, minha filha. Você que acompanha os vídeos aqui do canal sabe que ela é uma investidora iniciante e que tem o objetivo de ter uma aposentadoria confortável, ter uma vida bastante tranquila no futuro. Então, com esse propósito, ela começou a investir já desde nova. Não é verdade, Bruna? Sim. Então, a gente está compartilhando aqui, toda vez que ela recebe pagamento e compra ações, a gente está compartilhando aqui as escolhas das ações que ela está fazendo. Na verdade, uma carteira de investimentos, que tem ações brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários. E dessa vez a gente tem uma novidade. Pela primeira vez, ela vai comprar uma nova classe de ativos. Que classe de ativos é essa que você está tão ansiosa para comprar? Eu ouvi dizer que você quer receber proventos, que ETFs não pagam proventos e você quer receber proventos. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Deve ser também uma expectativa e uma ansiedade de muitas pessoas também, que quer ver um dinheirinho pingando ali na conta. Então me conta, o que você vai comprar dessa vez? Você recebeu o pagamento e agora você vai comprar. O que você vai comprar dessa vez? Então, eu já estava ansiosa já para chegar a essa fase de comprar fundos imobiliários. Então agora a gente vai fazer essa compra. Eu tô bem confusa, para mim é bem assim nova essa temática. Eu até fiz umas perguntinhas aqui anotadas para tirar essas dúvidas, porque eu estava ansiosa, mas ainda estava com muita dúvida em relação a fundos imobiliários. As dúvidas são coisas bastante normais, afinal de contas ela está começando a investir agora. E aos poucos esse mundo da renda variável, investimentos, ele vai ficando cada vez mais claro, você vai se sentir cada vez mais segura. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo e vai acontecer certamente com vocês também. Dessa vez ela vai comprar fundos imobiliários, eu vou responder essas perguntas que você tem aí, que pode ser a dúvida deles também. E pela primeira vez ela vai comprar agora uma classe de ativos que na carteira de investimentos dela é a parte que tem mais risco. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas primeiro, vamos à seção de perguntas que ela tem. Eu vou responder todas elas com a intenção de deixar as coisas mais claras por aqui. Então, gente, eu realmente anotei numa folhinha as minhas dúvidas, porque até o que ele falou sobre risco me deixou já um pouco preocupada. Então, a minha primeira pergunta é: qual o real risco que investir em fundos imobiliários traz para minha carteira? Olha, o risco da renda variável. A renda variável ela oscila. Então pode ser que você compre uma cota hoje, por exemplo, por R$50, amanhã está 48. Agora, atenção para esse ponto. Se você compra uma cota de R$50 e uma semana depois, um mês depois ou até 6 meses depois, essa cota dessa ação está valendo, por exemplo, R$47. Isso é de fato um risco? Assim, é importante você perceber de que quando você investe em renda variável, você está investindo em negócios. Por exemplo, nos fundos imobiliários, você está investindo no mercado imobiliário no Brasil. Se você compra, por exemplo, uma casa hoje ou um apartamento, você pagou, por exemplo, 250 mil num apartamento. Você fica preocupado o tempo todo em saber quanto é que vale o teu apartamento? Mês que vem, quanto é que está valendo o meu apartamento hoje? Daqui a 6 meses, quanto é que está valendo o meu apartamento hoje? Não, não é medido dessa forma o preço de um imóvel. Ao longo do tempo, você vai perceber sim uma valorização. Então, essa preocupação no curto prazo de quanto vale um apartamento é uma coisa totalmente desnecessária. Tá claro isso para você? Sim, mas então, só recapitulando. Então, na verdade, investir em fundos imobiliários traz o mesmo risco que eu investi nas outras ações da minha carteira, as ações brasileiras e ações americanas? Sim, exatamente o mesmo risco, mas tem um porém. Por exemplo, em ações brasileiras você comprou um ETF BOVA11, que representa ali várias empresas brasileiras, boas empresas brasileiras. Quando você fez a compra de IVVB11, você investiu em empresas americanas, mais do que 500 empresas. E agora em fundos imobiliários, você está investindo em 4 fundos imobiliários. Então o único risco que você está se submetendo um pouquinho mais agora é o risco da pouca diversificação em fundos imobiliários. O ideal é de que você pudesse comprar, por exemplo, pelo menos uns 10 fundos imobiliários, mas também não precisa se preocupar com isso. Em algum momento da tua carteira de investimentos, você vai ter ali o equivalente a 10, 15 fundos imobiliários. Tá cedo ainda, tá começando o projeto. Quando você tiver, por exemplo, R$10 mil investidos, você vai ter ali, com certeza mais do que 10 fundos imobiliários. Agora, além disso, para você ficar também um pouco mais tranquila, eu queria fazer mais uma pontuação sobre risco. O risco é uma coisa que você precisa correr para viver. Não tem esse tipo de alternativa de viver num ambiente totalmente seguro. Mas vamos refletir um pouco mais sobre isso. Por exemplo, se você trabalha num posto de gasolina,
né? Eu já trabalhei em posto de gasolina e fui frentista por alguns anos. Se alguém pergunta para você, seu Bruno, quer deixar de ser frentista e quer ser o dono desse posto de gasolina? O que você acha que eu ia responder? De que, por exemplo, é muito arriscado, não quero não, porque é muito arriscado ser dono de posto de gasolina. Sim, tem risco. Ser um empregado num posto de gasolina é mais tranquilo. Você vai lá trabalhar, fazer o teu trabalho, abasteceu, dá o troco, pagou, no final do mês está teu pagamento ali. Mas não é muito melhor ser dono do posto de gasolina? Então, se você, por exemplo, trabalha num hotel, você trabalha na recepção do hotel, e aí eu pergunto para você assim, olha, quer ser dono desse hotel aqui? Quer ter um pedacinho? Ser sócio desse hotel? O que você vai responder? Não, eu não quero ser dono do hotel não, eu não quero ser dona do hotel, porque é muito arriscado. É isso que você vai responder? Não, é muito mais interessante ser o dono do prédio, ser dono do hotel. Então existe muita vantagem em ser sócio, ser dono de um negócio, para você ter tanta preocupação assim com o risco. Então assim, existe um risco sim, porque agora você é dono de um negócio, mas em contrapartida, agora você é dona de um prédio, você é dona de um posto de gasolina, dona de hospital, dona de uma empresa que produz energia. Então, a compensação ela é muito grande para se preocupar tanto assim com risco, entendeu? E quando você monta uma carteira de investimentos de empresas brasileiras, empresas americanas e fundos imobiliários, e que tem uma grande diversificação, você acaba que neutralizando esse risco. Por exemplo, se você é dono de uma empresa, por exemplo, como eu acabei de citar aqui, um posto de gasolina, você tem um risco daquele posto de gasolina. Por exemplo, a área em que você escolheu para colocar ali o teu posto de gasolina tem pouca movimentação de carro, e aí você acabou tendo um retorno menor do que você esperava. Ou aconteceu um incidente no posto, uma bomba deu problema, ou houve um incêndio, você tem um posto de gasolina, então logo você está submetido a um risco maior. Agora imagina se você tem, por exemplo, um posto de gasolina, uma padaria, um hortifruti, um hospital, uma escola. Então você tem vários negócios e se por acaso alguns desses negócios não for bem ou acontecer algum incidente que pode ocorrer, você ainda tem vários negócios que podem te dar muito retorno e compensar com muita tranquilidade qualquer prejuízo eventual. Então a gente está montando aqui uma carteira de investimentos com várias ações de empresas brasileiras, várias ações de empresas americanas e também vários fundos imobiliários. Por exemplo, cada fundo imobiliário tem mais do que um ativo, tem vários prédios em São Paulo, prédios no Rio de Janeiro. Só um fundo imobiliário tem vários ativos ali, negócio. Aí tu parte para outro fundo imobiliário, já também tem vários negócios. Então, existe um risco, mas um risco também controlado, um risco diluído em vários negócios, que torna o processo de comprar fundo imobiliário muito mais tranquilo. Então tá claro para você em relação ao risco. O risco sim existe, mas agora você está se tornando sócia de uma empresa, você tem um negócio. É um risco bastante interessante, bastante agradável, eu diria assim, né? Sim, com certeza. Mais uma vez eu alerto, pessoal, olha só, se você tiver uma resistência muito grande a essa oscilação, pode montar uma carteira de investimentos que tenha pouca exposição à renda variável. Faz o seguinte, compra 50% de produtos de renda fixa e o restante, aqueles outros 50%, você compra de fundos imobiliários, ações brasileiras e ações americanas. Ok, funciona também, entendeu? Mas eu alerto para a tua reflexão sobre o risco, porque viver já é um risco. Olha, essa é minha filha, daqui a uns dias ela vai estar casando. Existem poucas coisas tão complexas quanto o casamento. Mas se você ficar tão preocupado em relação ao relacionamento com uma outra pessoa, imagina, eu não vou me relacionar não, porque pode dar errado, porque pode dar muito problema, muita dor de cabeça, vou ter que compartilhar muito a minha vida. Mas afinal de contas, se você tiver tanta preocupação assim, você vai acabar se submetendo ao risco, também risco, de não conhecer aquela pessoa que vai fazer você feliz pro resto da vida. Você vai estar submetendo ao risco de nunca ter encontrado o amor da sua vida, de não se relacionar com pessoas por causa desse medo. Se você tiver, por exemplo, medo de viajar de avião, existem muitas pessoas que têm esse medo. Você corre o risco de deixar de conhecer lugares fantásticos no mundo todo. Então, assim, existe sempre o risco, faz parte da nossa vida. A minha filha, mais uma vez, eu comento, olha, ela está trabalhando no centro da cidade do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro, talvez vocês saibam que é uma das cidades mais perigosas que existe no país. É claro que eu tenho essa preocupação, mas eu posso impedir ela de viver, de progredir na carreira profissional dela, de construir a vida dela por causa desse medo? Ela pode, por exemplo, se submeter a ficar paralisada por causa desse risco? Não. Ela precisa viver, precisa crescer profissionalmente, precisa desenvolver habilidades. Então, o risco faz parte da nossa vida. Então, Bruno, agora qual é a próxima pergunta? Então, a minha próxima pergunta é em relação a se os fundos imobiliários, entre os investimentos que eu fiz, são os que dão o melhor retorno financeiro para mim. Perfeito. Bom, os fundos imobiliários são investimentos de renda variável e comparado à renda fixa, sim, se espera um maior retorno. Porque se você está se submetendo a um risco um pouco maior, a recompensa desse risco é ter um retorno maior. Então, se você, por exemplo, precisa investir R$250 por mês para poder atingir seu objetivo na renda fixa, com fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e empresas americanas, você tem a necessidade de, por exemplo, investir só 190 para alcançar o mesmo objetivo, porque o retorno é maior. Agora, os fundos imobiliários têm melhor retorno comparado a ações brasileiras, a ações de empresas americanas? Ninguém pode te afirmar isso, ninguém. Porque, na verdade, a gente está utilizando uma estratégia de se submeter a vários tipos de negócios diferentes. E essa que é a grande jogada. Ninguém sabe se nos próximos 2, 3, 10 anos, o que vai ter melhor retorno. Se são as empresas americanas, lá dos Estados Unidos, se são as empresas brasileiras, se são os fundos imobiliários. Para você não correr o risco de deixar de ter exposição a essa classe de ativos, você deve montar uma carteira de investimentos que tenha justamente essa exposição. E a gente escolheu fazer essa exposição de uma forma bastante equilibrada. Então, como eu não sei o que vai render mais, então vamos colocar o seguinte: todas as fichas em todos os negócios. Uma parte, 33% em fundos imobiliários, uma parte em ações americanas, 33%, e outros 33% em ações de empresas brasileiras. Porque a gente não sabe qual é a classe de ativos que vai ter a melhor performance. Então, a melhor estratégia é apostar em todas elas. A escolha de uma carteira bem diversificada entre classes também é o que tem dado a melhor performance nos últimos anos e que tudo indica que também vai trazer a melhor performance. Então, a minha próxima pergunta é um pouco a ver com ações também. Eu sei pelos vídeos que os fundos imobiliários dão aluguéis, uma espécie de aluguéis, né? Só que eu não sei se as ações, como elas dão esse rendimento. Eu fiquei meio confusa, apesar de assistir os vídeos, de como as ações rendem em comparação aos fundos imobiliários. Não sei se eu expliquei bem. Perfeito, essa é uma dúvida bastante recorrente e que eu vejo bastante lá nos comentários também e costumo responder com bastante frequência dúvidas desse tipo. A questão é o seguinte: os fundos imobiliários, sim, eles pagam proventos e esse talvez seja o motivo para tantas pessoas buscarem ali os fundos imobiliários, porque querem receber proventos, é agradável ver aquele dinheirinho pingando na conta todo mês. Mas a questão que o investidor de longo prazo precisa ter, principalmente, é alcançar o objetivo meta. Então vamos explicar isso com mais profundidade. Quando você é um investidor que está buscando ali alcançar um determinado patrimônio para viver de rendimentos, a questão mais importante que você precisa atentar é de que você quer alcançar o teu objetivo-alvo. Então, por exemplo, quando eu alcançar R$1 milhão, eu vou ter um salário de 7 mil mensal. Então, esse é um exemplo. Então, se você precisa alcançar R$1 milhão para poder ter um salário de 7 mil reais, qual é a melhor forma de alcançar logo esse R$1 milhão? É investindo só em fundos imobiliários? Não, porque como a gente acabou de explicar agora, a gente não sabe o que vai valorizar mais nesse período de 1, 2, 5, 10, 15 anos. Então, pense sobre o teu objetivo-alvo. Seu objetivo-alvo é alcançar um patrimônio X que te permita viver de rendimentos no futuro. Então, se esse patrimônio que você determinou é R$1 milhão, é R$2 milhões, como chegar a R$1 milhão mais rapidamente ou de uma forma mais eficiente? É apostando em várias classes de ativos. Então você compra, por exemplo, BOVA11, IVBB11, fundos imobiliários ou ações individuais e ao longo do tempo você vai construindo essa carteira de investimentos, investindo mensalmente nesses produtos financeiros. Em algum momento você vai alcançar ali, por exemplo, R$1 milhão.
330 mil reais em ações brasileiras, ou BOVA11, 333 mil reais em VBB11 e 333 mil reais em fundos imobiliários. Olha, 1 milhão, isso já te garante uma renda aí de 7 mil reais. O que você pode fazer nesse momento, agora que você alcançou o seu objetivo-alvo para poder ter rendimento de 7 mil reais por mês, é vender essa parte de ações brasileiras, comprar tudo de fundos imobiliários, vender a parte de ações americanas e comprar tudo de fundos imobiliários, e aí você vai converter tudo para rendimento de fundos imobiliários. Ou manter a composição, que eu acho até mais interessante, manter a composição dividida, e no final do ano, por exemplo, você vai fazer o seguinte: olha, recebi tanto de fundos imobiliários, vou vender um pouquinho de ações de empresas americanas, que valorizou bastante, vou vender um pouquinho de ações de empresas brasileiras e vou tirar dali a minha renda. Então, por exemplo, você tem R$1 milhão. No final do ano você vai ter R$1.150.000. E aí você pode fazer o seguinte, por exemplo, vender desses... Então você tem R$1.150.000, você vende 90 mil. Esses 90 mil vai vir para a tua conta corrente lá da corretora, que você vai mandar para o teu banco lá, para a tua conta corrente do banco que você costuma utilizar para usar o cartão de débito. Esses 90 mil, por exemplo, dividido por 12, garante para você uma renda mensal de 7.500. Então você tinha R$1.150.000, e aí você vendeu desses ativos 90 mil, que vai garantir para você durante um ano inteirinho um salário médio de 7.500, e ficou lá em ativos R$1.060.000. E aí esse seu patrimônio vai sempre crescendo, garantindo ali o poder de compra. Ficou claro para você? Sim, só recapitulando para ver se eu entendi corretamente. Então, nas ações eu vou ter que fazer uma venda para ter esse dinheiro na minha conta corrente. Isso. Nos fundos imobiliários, eles já rendem na conta corrente por si só, sem precisar vender nem nada? Exatamente. Os fundos imobiliários já caem o dinheiro lá na tua conta. Se você, por exemplo, se você percebe ali nos fundos imobiliários que ele já rende para você, por exemplo, R$3.000 por mês, sim, essa parte dos fundos imobiliários rende R$3.000 por mês. Então você vende de ações aquilo que seria suficiente apenas para poder complementar os 7.500. Entendeu? Sim, entendi. Agora entendi completamente. Então tá bom. Então eu acho que esclareci aí a maioria das dúvidas da Bruna. É claro que surgirão outras dúvidas e eu vou estar pronto aqui para responder. É muito normal no início ter dúvidas. O que você não pode fazer é deixar essas dúvidas te travarem no meio do caminho. Agora, você já tomou sua decisão depois dessas respostas que eu fiz aqui? Você já está mais segura? Me diz qual é o próximo passo agora. O que você vai fazer? Eu quero saber e acho que todo mundo quer saber também. Então, para eu explicar a minha decisão melhor para vocês, eu vou contextualizar um pouquinho. Eu acabei indo para um novo estágio que me permite aportar mais por mês. Então, a partir de agora, eu vou tentar ao máximo aportar R$500 por mês. Só que, apesar de eu ter tirado todas as minhas dúvidas e que eu entendi tudo, como funcionam os fundos imobiliários, eu ainda decidi investir 260 por aí por mês em fundos. E eu vou explicar por que eu decidi ir dessa forma. Apesar dele ter falado que os fundos imobiliários trazem uma diversificação por ser vários prédios em um único fundo, eu acredito que as ações me trazem uma diversificação muito maior. E eu percebi que eu sou um pouquinho mais conservadora do que eu pensava. Então, eu vou colocar 260 por aí, 260 e pouco nos fundos imobiliários, e a partir do mês que vem, que eu acredito, não sei, né? Talvez eu venha aportar novamente em ações, aí eu vou colocar mais dinheiro, né? Eu vou aportar R$500, talvez, se eu conseguir juntar esses R$500. Perfeito, e é exatamente assim que tem que ser. Se você perceber que é um pouquinho mais, tem um perfil um pouquinho mais conservador, então vá com calma, não tem problema nenhum. O melhor investimento é aquele investimento que permite você investir com alegria, com satisfação, porque afinal de contas você está montando um patrimônio, e também que permita você ter um sono tranquilo. Então faça os investimentos conforme o seu perfil e não existe nenhum problema nisso. A Bruna me parece ser um pouquinho mais conservadora do que eu. É claro, isso faz muito sentido. Eu invisto há alguns anos já e ela está começando agora. É perfeitamente normal isso. Ao longo do tempo, ela vai conhecendo um pouco mais, vai se sentindo um pouco mais segura, vai entendendo como é que as coisas funcionam, vai verificando ao longo do tempo que existe uma oscilação para baixo, mas também tem uma recuperação no futuro. Então, ela vai se sentindo cada vez mais segura e aí vai mudando a carteira de investimentos dela aos poucos. Ou não, se ela preferir manter um pouco mais de renda fixa, também não tem problema nenhum. O negócio é investir com tranquilidade, com segurança e com sono tranquilo. Eu friso bastante isso aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês quais são os fundos imobiliários que a Bruna escolheu. Como ela escolheu esses fundos imobiliários? Com aquela planilha que eu coloquei lá no vídeo no YouTube. Ela fez o filtro, eu gostei de ver, porque ela utilizou a planilha para poder fazer essa análise
considerando ali, ela achou melhor, por exemplo, não fazer investimentos em fundos imobiliários que pagam o melhor dividendo. Tem alguns ali, eu vi que você escolheu alguns que pagam ali realmente mais dividendos, porque você quer ver logo esse dinheirinho caindo na conta. Mas também tem uns fundos ali que estão mais descontados. E esse negócio de comprar roupa com desconto, comprar tudo com desconto, acabou refletindo também em fundos imobiliários. Tu gosta do descontinho, né? Sim, o desconto é o que me ganha. Então ela gosta de comprar coisas com desconto, na promoção. Então ela acabou comprando alguns fundos imobiliários também que estão ali na promoção. Então agora a gente vai partir para a seguinte questão: será que os fundos imobiliários que a Bruna escolheu são os melhores? Ninguém sabe, a verdade é essa. E por isso que na próxima compra ela vai comprar alguns outros, buscando ali uma maior diversificação. Agora, com certeza ela fez uma boa escolha em investir em imóveis no nosso país, porque o mercado de imóveis no Brasil sempre teve um bom retorno, historicamente sempre desempenhou bem. Então, como ela já tinha ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas, faltava essa classe de ativos na carteira de investimentos dela, que ela definiu que deveria ter exposição a essas 3 classes de ativos. Então, com certeza ela fez um bom negócio nesse momento comprando fundos imobiliários. Então esse é o racional. Não importa, e não fique preocupado com isso. Será que eu escolhi os melhores fundos imobiliários? Olha, você comprou fundos imobiliários, então você já fez um ótimo negócio. Agora, para encerrar, eu vou colocar uma lista aqui na tela com os fundos imobiliários que a Bruna escolheu. Eu vou colocar aqui o nome dos fundos, a relação de preço sobre VPA e qual é o dividend yield que esses fundos estão pagando. No próximo mês, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para a carteira de investimentos dela e vai decidir qual é a melhor escolha. Olha, vou comprar ações, fundos imobiliários ou ações de empresas americanas. Eu já acrescento aqui que o ideal é de que ela compre mais fundos imobiliários, porque da carteira de investimentos dela é o que ela tem menos ativos. Ela só tem 4 fundos imobiliários, enquanto ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas têm vários negócios diferentes. Então o ideal é de que ela compre mais fundos imobiliários. É uma discussão que a gente vai ter e é uma decisão que ela vai tomar. Ela está tomando essas decisões e é muito importante que você tome as suas decisões. E depois durma tranquilo, vai fazer o que você quiser da vida, vai trabalhar, vai passear com a família. Os investimentos, investir mensalmente, deve ser rotineiro e deve ser também, acima de tudo, uma jornada tranquila e interessante, empolgante, ok? Bruna, você tem alguma coisa para falar, para poder encerrar o vídeo? Não, eu tava bem animada pra esse mês, eu vou ser sincera, porque eu queria ver meus rendimentos caindo na conta, mas eu tô super feliz com a minha decisão e de estar participando aqui, porque eu aprendo junto com vocês. Eu não sou especialista, eu não entendia nada de investimentos e cada dia eu tô aprendendo um pouco. Então, tô gostando, tô amando minha carteira e tô tranquila, o mais importante. Maravilha, então se você tá feliz, eu também tô feliz. Agora, você falou aqui que você mudou de emprego. Você então tá recebendo um dinheirinho um pouquinho maior, né? O que você vai fazer agora? Você vai continuar investindo com a mesma quantia? Bom, me diz aí quais são os seus planos, porque o ideal, e eu vou deixar bem claro aqui, é de que um investidor que quer se aposentar mais cedo, quer ter uma aposentadoria um pouco maior, quando ele verificar que houve um aumento de receita, ele aproveitar essa oportunidade aí para fazer investimentos ainda maiores. Se você investia R$100 todo mês, aumentou teu salário, você pode aumentar esses aportes e passar a investir 120, 150,
o ideal é de que você aumente os seus aportes. O que vai acontecer com isso? É de que você vai se aposentar mais cedo, ou que você vai ter um salário um pouco maior de aposentadoria, de renda passiva. Tudo vai melhorar se você aumentar os aportes. Qual é o teu objetivo agora? Me diga aí, você vai pegar esse dinheiro que está sobrando agora, ou que aumentou a tua receita, e vai fazer compra na Shein, ou você vai... Me diz aí, eu quero saber, afinal de contas é o teu dinheiro, eu não tenho nenhuma gestão sobre isso. O que você vai fazer? Então, como eu falei, a minha intenção é aumentar o meu aporte de 250 que eu tenho investido todo mês para 500. Vai ser um esforço porque não é fácil juntar e dá vontade de comprar tudo que a gente vê pela frente, mas é esse meu objetivo, aumentar de 250 para 500. Vai ser um aumento bastante significativo. Então, é claro, isso vai acontecer com muitos investidores, com todo mundo, com os mais jovens e também com os mais velhos. Por exemplo, você é muito jovem e você está começando a sua carreira profissional. Certamente você vai perceber ao longo do tempo um crescimento profissional. Então você era ali assistente, passa para oficial, depois passa para encarregado, para supervisor, quem sabe em algum momento até gerente, e aí você vai percebendo um aumento de receita, aproveita para investir mais. Esse é o exercício mais importante que você deve fazer. E para aquelas pessoas que começaram a investir, mas já está com uma carreira profissional já consolidada, você não vê uma expectativa de, por exemplo, ter uma promoção, você também pode encontrar maneiras de aumentar os aportes. Como? Fazendo economias. De repente, você está acostumado ou acostumada com um gasto excessivo mensal. Se você fizer alguns cortes também, você pode perceber ali a possibilidade de aumentar os seus aportes mensais, aumentar a quantidade de dinheiro que você investe mensalmente. Sempre que você tiver essa oportunidade, seja por uma promoção ou seja por encontrar economias, faça, porque o resultado disso é alcançar mais rapidamente seu objetivo. Então, fique atento a isso, porque pode ser uma maneira de você alcançar seu objetivo mais rapidamente ou, quem sabe até, aumentar ainda a tua renda passiva no futuro. Ao invés de ter um salário mensal de 7 mil, ter um salário de 8, de 10, de 15, vai depender da tua capacidade de economizar ou de aumentar o teu salário. Então agora a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, esperando o próximo mês, onde a gente vai mostrar o que a Bruna vai fazer de aportes, o que ela vai comprar, qual o valor que ela vai investir no próximo mês. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Ansiosa já pelo meu próximo mês. Tchau, tchau, pessoal.